Então, nessa aula, vamos ver aí a criação de objeto para modularidade. Né? Na outra aula, a gente viu aí alguns padrões aí para criação de objetos. Hoje, o foco vai ser em como criar os objetos para modularizar. Né? Então, a nossa motivação aqui para essa aula é que normalmente a gente vai fazendo um design orientado a objetos e vai criando ali várias interfaces, né, que desacoplam as classes, né, desacopla a classe das suas dependências, etc. Só cria, por exemplo, uma abstração, né, que pode ter às vezes várias subclasses, né, cria proxies e etc. Só que o grande problema é na hora que você vai criar esses caras, né? Porque às vezes você cria uma estrutura toda desacoplada, só que na hora que você vai criar um objeto, você não pode criar de uma classe abstrata, ou você não pode criar um objeto de uma interface. Você tem que ir lá e criar uma classe concreta, né? Isso de uma certa forma acaba sendo um problema, porque se você criou uma aplicação que ela é flexível a ponto de permitir que você é, é, possa substituir facilmente aqueles componentes, né? Você não quer que aquilo fique amarrado de forma que, para mudar o componente eu tenho que ir lá, né, na aplicação e mudar o código para que ele use uma outra classe, né? Isso de uma certa forma acaba meio que tirando o propósito ali dessa separação, né, dessa modularização e tudo mais. Né? Obviamente você continua com as vantagens em termos de manutenção, manutenibilidade, né? Para você tem a divisão ali de interesses e tudo mais. Só que aquela questão da flexibilidade, né, da modularidade, de você poder mudar, né, os pedacinhos ali, né, você acaba ainda tendo que me pegar no o código fonte ali para falar, agora vai lá e cria aquele fulano, cria aquele outra classe ali específica, certo? Então, por causa disso, né, toda vez que precisa fazer uma mudança, agora eu quero que o file serializer use lá o formato XML, ou use outro formato, o cara tem que ir lá e mudar no código fonte, né? Igual a gente estava indo lá e mudando no método main, né? Quem a gente queria que fosse alterado. Certo? Então, isso aí acaba cansando aí os desenvolvedores, né? De toda mudança que o cara tem que fazer, né? Cada configuração que o cara tem que fazer para mudar uma implementação aqui, eu tenho que ir lá e ficar mudando o código fonte porque eu tenho que criar aquela classe específica, certo? Então, para a gente ter uma modularização de verdade, né, a gente tem que não só ter uma estrutura desacoplada, mas também se preocupar com isso na hora da criação dos objetos, certo? Então, tem que ser possível definir ali externamente a classe que vai ser utilizada, certo? Então, por exemplo, eu vou ter uma configuração que de alguma forma vai dizer qual que é a classe que eu vou estar criando lá, certo? Bom, então o primeiro padrão que a gente tem aí sobre isso é o Dynamic Factory, certo? Esse padrão a gente vai ver, ele é meio que uma base para todos os outros, certo? Então, como é que funciona a fábrica dinâmica aí, né? Certo? A gente tem um leitor aí dos metadados da aplicação, né? Que de uma certa forma ele vai recuperar o quê? Quais as implementações que ele tem que implementar, né? Para cada implementação, no caso, certo? Então, por exemplo, imagina que você tem ali um cliente que queira criar um objeto dessa classe produto, certo? Só que, por exemplo, essa classe produto ela tem diversas implementações e você não sabe exatamente qual que a sua aplicação vai precisar. Você quer ter essa flexibilidade de poder configurar, por exemplo, qual que é a implementação daquele produto ali que você vai usar, né? Então, a ideia dessa fábrica dinâmica
é que ela leia, por exemplo, algum arquivo de configuração, por exemplo, né, onde ela possa estar instanciando ali a classe que tiver configurada, tá? Então vamos ver aqui como é que seria isso, né? Então a primeira coisa, né, no caso aí, o exemplo que a gente está pegando, ele vai ler um arquivo do tipo properties, onde a gente vai ter como chave o nome da classe, o nome da interface, no caso, o nome da abstração, certo? E como valor, o nome da classe mesmo que a gente quer que seja instanciada caso a aplicação queira uma implementação daquela. Certo? Então, esse construtor aí que está no código aí que está no slide, ele faz justamente isso, né? Ele cria aí a partir de uma string, né, de um nome de um arquivo que é passado para ele cria ali um novo objeto properties e carrega o que está nesse arquivo. Né? Para quem não conhece, o arquivo do tipo properties é aquele que tem em cada linha um nome igual a um valor. Nesse caso, o nome a gente está usando como o nome da interface e o valor, o nome da classe. Certo? Então a gente teria, por exemplo, esse método aí, getImpl, né, implementation, né, que estaria pegando a implementação, que ele recebe o que? Uma interface e vai estar retornando uma instância daquela interface, tá? Como a interface ela não tem ou uma classe abstrata que seja, né? No caso funciona para os dois casos. Né? Então a primeira coisa que ele vai fazer é recuperar o nome dessa interface, pegar o nome da interface e tentar lá naquele props, né? Quem que é o props? É aquela variável do tipo properties, que ela é mais ou menos. Ela implementa map, né? Implementa a interface map. Né? Então eu vou tentar recuperar ali a property, né? Com um nome que é o nome da interface, certo? Caso eu consiga, o que eu vou fazer? Eu vou usar o class for name para obter a class com aquele nome, a partir daquele nome, e aí no caso observe que eu faço uma verificação, né? Que se aquela classe ela pode ser atribuída para aquela interface. No caso, ele só vai retornar true se a classe implementar aquela interface ou se o que tiver ali no lugar da interface, né? No caso, não tem nada que restringe aí ser uma interface, né? Mas o que tiver no lugar daquela interface for por exemplo, se for uma superclasse, ele também vai retornar true. Né? De qualquer forma, essa classe, né, que eu estou recuperando precisa ser uma abstração, ou precisa ser uma implementação, né, uma subclasse no caso, ou uma implementação da interface do que foi passado como parâmetro. Certo? Então, a gente tem aí essas situações. Certo? Dessa forma, o que? Ele vai pedir a implementação e ele vai retornar a partir de passando a qual interface ele quer, e ele vai retornar a implementação a partir do que está configurado num arquivo. Certo? Então, assim, esse padrão ele acaba sendo utilizado meio que como uma base para os outros padrões que a gente vai ver, que é a injeção de dependências e o Service Locator. Certo? Então, a gente vai ver que, de uma certa forma, para conseguir implementar os outros padrões, a gente precisa, de uma certa forma, ter ali por trás uma Dynamic Factory que vai estar fazendo essa implementação. Certo? Então, vamos ver aqui a injeção de dependências. Tá? Então, qual que é a ideia da injeção de dependências? Né? Normalmente, né, por exemplo, você tem uma classe, né, que vai criar, que tem dependências. Normalmente a própria classe ela é responsável por criar suas dependências, né?
ou no construtor, ou em algum momento ele vai lá e cria a dependência dela. Tá? A injeção de dependência, o que ela faz? Ela faz com que, ao invés da classe criar suas dependências, ela deixa essa responsabilidade para alguém de fora, né? Então ela simplesmente vai permitir que você possa colocar aquelas dependências ali dentro, né? Então ele espera que alguém, algum momento, vá lá e injete aquelas dependências naquele objeto, certo? Então isso daí foi uma figura que quando eu estava procurando figuras para colocar aqui na aula, eu encontrei essa figura. Eu achei que ela representa de uma certa forma, né, esse conceito de uma forma bem interessante. Porque numa aplicação tradicional, né, você tem uma classe, aí ela vai criar suas dependências, e essa outra classe, se ela tiver dependências, ela também vai lá e cria suas dependências, e aí é como se fosse esse grafozinho aí que tá mostrado, onde está traditional, né, que um objeto, ele vai criando aqueles dos quais ele depende, né. Quando a gente tem a injeção de dependência, né, é um pouquinho diferente. A gente tem aí esse caso, esse dependency injector, que é esse alguém aí, né, esse cara que está com um saco de papel na cabeça, aí seria esse dependency injector, que vai ser o cara que ele vai ter acesso ali às classes, né, e vai criar essas ligações, certo? Então a classe não é mais responsável por criar suas dependências, né? É alguém que vai lá, vai criar todas as instâncias que são necessárias e vai ligar elas de alguma forma na classe principal ou em alguma classe aí da aplicação, certo? Esse tipo de prática, né, também é conhecido como inversão de controle, né? Ou seja, é a mesma coisa que acontece com as famílias hoje, né? Antigamente quem mandava eram os pais, hoje em dia quem manda são os filhos, né? Os pais só obedecem, né? Então é mais ou menos isso. Antigamente quem mandava nas dependências era a própria classe. Agora não é mais. Por isso que se chama inversão de controle, né? Que agora é o cliente da classe, né? É quem vai usar aquela classe, quem instancia a classe que tem, digamos assim, o controle de quem vão ser as dependências. Esse controle ele deixa de estar dentro da classe para estar fora da classe, tá? Eu pessoalmente não gosto muito desse termo inversão de controle, certo? Porque ele também é utilizado para outras coisas, né? O termo inversão de controle ele foi usado inicialmente para a questão dos frameworks, né? Quando você falou assim, não, agora é o framework que chama classes da sua aplicação e não sua aplicação que chama classes dele, né? De um componente, no caso, né? Então isso foi chamado a princípio de inversão de controle, e aí quando, né, se popularizou essa técnica de injeção de dependências, se chamou isso também de inversão de controle. Pessoalmente, eu acho o nome injeção de dependências muito mais claro em relação ao que o padrão faz. A gente tem basicamente 3 formas de fazer a injeção de dependência, sendo que a primeira forma seria a injeção via método setter, né? Então a gente, por exemplo, imagina que eu tenho essa classe aí data access, né, que eu estou querendo injetar uma conexão, tá? Eu não quero, por exemplo, vamos supor, se eu criasse essa conexão dentro da minha classe data access, ela ia se conectar de repente numa porta específica, num banco de dados específico, né? Num tipo de banco específico, e eu não quero isso. Eu quero que ela possa usar qualquer conexão. Então o que eu faço? Eu tiro dela a responsabilidade de criar essa conexão e falo, você vai receber essa conexão de alguém, certo?
Então, uma forma dela estar recebendo essa conexão é eu criar, por exemplo, um método setter, onde eu posso ir lá e inserir essa informação. Uma outra forma de fazer a injeção é a partir do construtor, né? Ou seja, você faz com que o construtor receba aquela classe. Ah, mas qual dos dois eu vou utilizar? Vai depender muito dos seus requisitos. Por exemplo, se você tem uma dependência que ela é obrigatória, então é provável que você queira que ela seja passada no construtor, porque você não vai conseguir criar a classe sem aquela dependência, certo? Por outro lado, se é uma dependência que de repente é opcional, ou que a classe, por exemplo, já provê uma implementação default, né, que não é obrigatório que você configure, talvez a injeção via método setter seja interessante. Certo? A gente ainda tem um terceiro tipo, que é a injeção via interface. Certo? Então o que a gente faz? A gente cria uma interface que tem um método que permite que aquela dependência seja injetada, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí uma interface aí, né, no código de baixo chamada Receive Connection, e que tem um método justamente chamado Receive Connection que recebe ali a conexão para poder receber a injeção. Daí a classe que precisa receber aquela injeção, ela implementa essa interface Receive Connection e alguém vai estar recebendo. Tá? Isso aqui é interessante quando você quer, por exemplo, você tem várias classes que de repente você vai estar criando, ou dentro de um builder, ou dentro, sei lá, de algum processo mais abstrato aí de criação, ou carregando via reflexão, etc. Né? E aí você, por exemplo, vai querer falar assim, todas as classes que implementarem essa interface, eu vou ir lá e vou colocar essa dependência dentro. Tá? Por exemplo, eu acredito que o Struts 2, eu lembro que me fugiu o nome aqui agora do framework no qual ele foi baseado, que não foi no Struts 1, certo? Que usava bastante esse tipo de injeção via interface. Né? No caso, o que ele fazia? Por exemplo, se você tem um controller que precisa da sessão do usuário, então você implemente uma interface que tem um método que vai ser chamado para te passar a sessão do usuário. E aí, dependendo do objeto que você precisasse para processar a requisição web, você implementava uma interface para receber esse objeto. Então, por exemplo, no momento em que fosse instanciado um controller daquele tipo para poder criar ali a instância daquela classe, ele ele ia estar verificando, né, se existe, se ele implementa ou não aquela interface para poder colocar o cara ali dentro, certo? Então, a grande questão da injeção de dependência, né, é que, por exemplo, quando você está criando a sua classe, você a princípio não se preocupa em qual vai ser, quais as instâncias que você vai estar recebendo ali, qual o objeto que você vai estar criando para sua dependência. Tá? Mas na verdade você está meio que adiando esse problema, porque em algum momento você vai ter que ter alguém que vai realmente criar as classes e injetar ali nas classes e colocar dentro das classes, certo? Então esse aí representa mais ou menos o diagrama aí da injeção de dependências, né? Que você teria aí, por exemplo, esse produto, né? Que seria digamos assim, o que você está querendo criar, e ele é composto por uma instância aí dessa interface dependência, né? E aí você vai ter esse montador, né, que é quem vai fazer realmente a injeção, que em algum momento vai estar criando o produto, vai estar criando uma implementação dessa dependência e fazendo essa injeção.
tá? Então, para ficar mais claro, né, um exemplo que a gente pode usar aí é o framework Spring, que foi uma das referências aí nessa parte de injeção de dependência, né? Então, por exemplo, ele tem um documento XML que permite você configurar os beans, né? Então, note que um bean ele tem um nome, certo? E ele tem uma classe, né? Então, por exemplo, eu crio ali o meu bean, por exemplo, composite, né? Passando como argumento ali do construtor o compactador e o criptografador, que são outras classes ali, né? São outros beans, né? E no meu gerador de arquivo eu vou injetar na propriedade processador o composite, né? Então dessa forma eu consigo de uma certa forma definir quem são os meus beans e quem vai ser injetado onde, tá? E aí, por exemplo, o código aí embaixo ele mostra, por exemplo, como que eu recupero a instância dessa classe lá do Spring, né? Então ele tem essa classe application context que recebe aí esse XML ou que faz uma leitura de automática, faz uma varredura de XMLs que estão disponíveis no class path. Ele usa às vezes padrões de nome de arquivo, etc, para procurar isso. Mas o que interessa é quando você fizer um get bin e passar o nome do que você quer receber, que no caso ali é aquele gerador do arquivo, né? Gerador arquivo. Ele não só vai criar aquela classe, mas ele vai criar todas as dependências daquela classe e vai estar injetando nela antes de retornar para você. Certo? Tranquilo isso aí? Bom, vamos ver aí a outra abordagem que seria o Service Locator, certo? O Service Locator, ao invés da classe ir e criar diretamente a dependência, ela pede para alguém encontrar essa dependência para você, certo? Então ela vai lá no Locator, né, ou no Service Locator e fala assim, olha, me dá aí a implementação de tal coisa, certo? E aí de uma certa, aí usando algum critério, né, ele vai procurar e vai criar essa dependência. Então usando esse padrão, né, o cliente ele vai nessa classe, né, normalmente o Service Locator no diagrama está representado como a localizador serviços, né, e vai pedir a implementação. Então, nesse caso, o processo de criação das dependências ainda volta a estar dentro da classe. Só que ele delega para alguém encontrar quem é essa implementação, né? Então, por exemplo, imagina aí que essa classe cliente depende aí dessa interface serviço, né? E aí ele fala assim, olha, eu quero criar um serviço, né? Então ele vai lá no localizador serviços e fala, olha, acha para mim qual que é a instância dessa classe. E aí de alguma forma ele vai lá e encontra, certo? Então a JDK tem uma, da mesma forma que para injeção de dependência a gente deu o exemplo aí do Spring, né? Eu vou dar o exemplo aqui da classe Service Loader, que é uma classe que vem junto com o JDK Java a partir da versão 6, certo? Então no Java 7, no Java 8 aí também já tem, né? Então que acontece, né? Então vamos começar aqui pela figura. Você pode ter vários arquivos do tipo jar que vão ter a implementação de uma determinada abstração que normalmente é representada por uma interface, né? E aí você precisa colocar dentro do diretório metainf/services, certo? Um arquivo com o nome da interface. Então, por exemplo, no caso de ser abstração, o arquivo vai chamar abstração. Se fosse br.guerra.abstração,
o nome do arquivo seria br.guerra.abstração. Dentro desse arquivo, você vai colocar simplesmente o nome das classes que tem aquelas implementações. Então, no caso aí, como o arquivo 1jar, ele tem a implementação A e a implementação B, dentro desse arquivo ele vai ter uma linha escrita implementação A e uma linha escrita implementação B. Novamente, se a classe tiver um package e tal, ali você vai colocar o nome completo da classe. Certo? E aí, por exemplo, eu posso ter um outro arquivo, o arquivo 2.jar, que vai ter, por exemplo, talvez uma implementação C, e aí eu tenho que criar o mesmo arquivo dizendo, olha, dentro desse jar tem uma implementação da interface abstração, que é a implementação C. Certo? Então, fazendo isso, quando a gente fala assim, eu quero as implementações da interface abstração. Então, o que eu faço? Eu crio um service loader para essa classe, né? Do tipo abstração. Então, a gente tem esse service loader.load, que na verdade é um abstract factory method para a classe service loader, certo? Que foi justamente o padrão que a gente viu aí, que você passa qual a classe qual a interface que você quer criar, né? E aí, a partir dali, você pode pegar um iterator e iterar sobre as implementações que ele encontrar para aquela classe. Então, nesse caso, ele vai encontrar a implementação, se tiver o arquivo 1.jar ou o arquivo 2.jar no meu class path, né? Ele vai encontrar essas três implementações. Tá? O que eu acho interessante, por exemplo, dessa implementação do Service Locator com o Service Loader? Que dependendo do jar que tiver no Class Path, ele vai encontrar uma implementação diferente. Tá? Então, por exemplo, no caso, por exemplo, o framework Sphinx Query Builder, ele utiliza do Service Loader para determinar qual banco de dados ele vai criar o hotspot dele. Então, por exemplo, dependendo do jar que eu colocar lá, ele vai criar, por exemplo, o cara que cria queries para o MongoDB ou o cara que cria queries usando o JPA. Certo? Então, isso aí, essa instanciação vai depender do jar que tiver lá. Então eu acho isso bem interessante. Por quê? Porque de uma certa forma acaba ficando meio descentralizado, né? Essa configuração de como que você carrega as coisas. Certo? Então aqui uma pequena comparação, né? Então assim, antes de entrar nessa comparação, tanto utilizando o Service Locator quanto utilizando a injeção de dependência, a gente consegue fazer essa criação do objeto pela modularidade, né? Tanto que pela injeção de dependência eu consigo fazer o montador montar uma configuração diferente de objetos a partir de um arquivo ou a partir de alguns metadados, que às vezes eu posso configurar independente do código-fonte da aplicação, e o locator também eu posso configurar um ou mais arquivos ou jars, né? E utilizar isso daí. Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui, né? Por exemplo, para ressaltar que, por exemplo, no caso da injeção de dependência, esse montador ele pode ser um cara hard-coded também. Ele pode ir lá e criar de uma forma fixa aquelas classes. Certo? Então, aí que entra, por exemplo, aquela Dynamic Factory. O ideal é que o montador use uma Dynamic Factory para poder carregar dinamicamente esses caras e fazer a injeção de dependência, baseada num arquivo. Então, por exemplo, o Spring, quando ele carrega esse documento XML, ele está utilizando de uma certa forma uma Dynamic Factory para
a partir dos nomes das classes, carregar elas e posteriormente fazer a injeção de dependência. A mesma coisa para o Service Locator. Esse localizador de serviços, ele pode ter um switch ou um monte de if dentro dele que vai determinar qual que é a implementação que ele vai retornar. Tá? Quando se utilizava o EJB 2.1, né? Inclusive muita gente acha que o Service Locator é um padrão ultrapassado por causa da utilização dele lá no EJB 2.1. Né? Realmente aquela utilização do Service Locator está ultrapassada, mas o padrão em si, de uma forma genérica, não está, certo? Eu posso também fazer o meu localizador de serviço de uma forma hard-coded. Então eu posso estar utilizando esse padrão sem a fábrica dinâmica. Só que se eu, dentro do localizador de serviços, eu usar uma fábrica dinâmica para carregar quais os serviços que eu vou localizar, isso também dá um poder a mais. Né? Por isso que eu falei que a fábrica dinâmica é meio que uma base para a gente ter uma implementação para modularidade tanto do Service Locator quanto da injeção de dependência. Né? Então vamos aqui para a comparação. Né? Então, enquanto a injeção de dependência a responsabilidade para a criação dos objetos ela é externa ao seu objeto, tá? A responsabilidade no Service Locator, essa responsabilidade ela é chamada dentro da própria classe, né? Ou seja, a responsabilidade da classe lá e chamar o Service Locator para recuperar a instância para ela, né? A injeção de dependência, isso aí já seria, dependendo do caso, meio que uma desvantagem, né, da injeção de dependência, é que você precisa expor todas as suas dependências que você quer que possam ser injetadas. Né? Então, você precisa de alguma forma ter uma API. A gente viu que, por exemplo, essa API pode fornecer isso aí a partir do construtor, ou a partir de um método setter, ou a partir da implementação de uma interface. Ela precisa ter uma API externa que permita que você configure essas dependências. Isso pode, de uma certa forma, meio que quebrar um pouco o encapsulamento da classe. Certo? Enquanto o Service Locator, como essa responsabilidade está dentro da classe, você delega para o Service Locator quem que vai ser criado. Mas essas dependências elas não precisam estar explícitas, estar abertas para os clientes da classe. Certo? A injeção de dependência, uma clara vantagem dela é na questão da testabilidade, ou seja, fica muito fácil você testar, por exemplo, utilizando o mock object, porque você simplesmente cria o mock object e injeta na classe que você quer testar. Por outro lado, se você vai mocar a dependência usando o Service Locator, você tem que fazer com que o Service Locator retorne um mock para sua classe. É absurdo de fazer? É extremamente complicado de fazer? Não, não é. Mas é mais trabalhoso do que simplesmente ir lá injetar o mock. Tá? Então você tem que fazer um mock do Service Locator que retorne mocks. Ou criar uma implementação do Service Locator que vai retornar os mocks para a classe. Certo? Isso com certeza é mais complicado do que simplesmente injetar o mock na classe. Tá? Mas assim, eu deixo claro que também não é absurdamente complicado criar os mocks com o Service Locator. Como eu falei, você está modularizando, então é perfeitamente possível você criar o mock e colocar dentro da classe a partir do Service Locator, mas é mais complicado. Certo? Pessoalmente, eu vejo assim, dois cenários diferentes onde eu utilizaria a injeção de dependências e o Service Locator. No caso, eu acho que a injeção de dependências ela é mais adequada quando você tem um processo de criação de objetos centralizado. Né? Ou seja, você tem uma única classe que vai lá, vai criar tudo e vai montar.
tá? Bem do jeito que essa figura aqui, ó, apresenta, tá? Então você tem esse dependency injector, ele vai lá, cria todo mundo e monta a aplicação, tá? Então, de uma certa forma, esse cara tem que conhecer todo mundo. Tem que ser um processo centralizado, tá? Com o Service Locator, esse processo de criação ele é meio que distribuído. Por quê? Porque cada classe vai ter a responsabilidade de ir lá e buscar suas dependências, tá? Então, por exemplo, se você pensar numa estrutura de plugins, como a do Eclipse, por exemplo, você fala assim, olha, eu tenho eu tenho um lugar onde eu posso plugar coisas. Aí o cara cria um plugin em que aquele plugin ele cria novos pontos de extensão onde você pode plugar outros tipos de coisa, que por sua vez podem prover novos tipos de extensão, de pontos de extensão e buscar outros tipos de coisa. Então, esse processo, né, quando você tem pontos de extensão que podem ser definidos dentro de outros pontos de extensão e você não tem uma definição centralizada daquilo tudo ali, né? Você não tem uma visão global de quais são suas instâncias e etc. Né? Nesse caso, eu acho que o Service Locator ele é mais adequado. Tá? Por quê? Porque ele meio que descentraliza esse processo de criação, permitindo que cada novo objeto, cada nova implementação que entrar ali, ela possa definir novos pontos de extensão ou novos tipos de dependência que vão ser carregados num processo completamente separado do objeto que tinha ela como dependência. Certo? E para fechar aqui, né, tem essa camisa aí que é famosa aí na área de computação, né? Infelizmente eu não tenho uma delas, mas eu tentei mudar o mundo, mas eu não consegui achar o código fonte. Certo? Então, se o mundo fosse feito com uma boa modularização, você não precisaria do código fonte para mudar o mundo. Você simplesmente poderia criar novos componentes e plugar no mundo, certo? Então, espero que o mundo ele seja um código bem construído de forma que a gente não precise aí do código fonte dele para mudá-lo, certo? Então, é isso aí.